Beleza, mais uma gravação. Hoje é dia 4 de março, são 7h43 da noite de sábado. E eu vou fazer a gravação sobre a aula do dia anterior, de sexta-feira à noite, que é de algoritmos de programação, árvores e ordenação. Tá? Estamos agora em estruturas complexas de dados, finalmente, depois de um ano estudando dados mais simples, estamos aqui em estruturas complexas. Então, assim, o que é o primeiro ponto que tem que se colocar? Estruturas complexas, elas têm uma validação. Sim, elas são as árvores, tá? Elas são as árvores, sim. E nessa matéria vão ser estudadas assim os vários tipos de árvores, tá certo? Mas não vai ser aquela loucura de ver todos os tipos e aí o professor manda tu estudar e tu não sabe o que tá fazendo e tu... isso aqui eu não sei. Não vai. Vai ser mais tranquilo. Então, esse que é o negócio. Veremos normalmente a principal de cada tipo, ou a que originou o resto de cada tipo. Não necessariamente todas, mas né, dá pra entender esse processo. Bom, enfim. E aí uma coisa interessante que precisa saber antes de fazer a análise de dados é notações, né? Por exemplo, o que é uma análise assintótica? Né? Entender que os códigos eles têm equações de tempo de execução. Normalmente, deveria se considerar tempo e espaço, né? O tempo de execução é um espaço que ele ocupa em memória. Só que como hoje espaço meio que não falta, espaço é grande pra cacete, e tipo, às vezes tem código que ele não está executando no tempo X necessário. Então pega mais hardware aí e faz pega mais hardware e faz um negócio ficar melhor, assim, pra ele rodar mais rápido, mais ligeiro, né? Sim, isso acontece, porque é mais barato eu comprar produto pra melhorar o meu hardware do que às vezes eu pagar um programador pra melhorar o meu código. Mas isso também é em situações específicas, tá? Na maioria das situações. Existem outras, por exemplo, em aviação e na área militar, que eu não posso simplesmente pegar um hardware mais forte, maior, para fazer o sistema funcionar. Né? Celulares, por exemplo, eles têm um tamanho limitado. Eu preciso fazer tudo funcionar nesse tamanho limitado sem consumir tanta bateria, por exemplo. E aí eu tenho instruções no meu sistema e o meu sistema que eu vou programar tem que ser mais eficiente, obviamente. Mas então, continuando. Preciso saber algumas notações, né? E eu preciso saber o que é, por exemplo, um Big O, um Big Ômega e um pequeno ômega também, né? Big O é o tempo máximo de resposta, tá? O N de teste pode ser menor ou igual ao máximo que um sistema consegue fazer, né, sem ele explodir. Né? E o Big Ômega é o mínimo. Tipo, qual que é o mínimo necessário? Claro, eu preciso ver a questão de hardware também, coisa lá. Mas o que é o mínimo possível, tá? Que eu vou conseguir fazer o sistema funcionar. Tipo assim, no melhor caso, eu preciso de X. Então eu posso multiplicar a partir disso. Por exemplo, num caso intermediário, eu precisar de 5x. Aí eu sei mensurar, eu tenho padrões para mensurar, é mais fácil. Para isso que ele serve. Mas enfim, a gente vai calcular sempre Big O's, né? E aí é aquele negócio. Se um sistema ele é linear, né? Ele acontece, ele não tem ifs, por exemplo, não tem switch cases. Ele acontece da mesma maneira de qualquer forma. Assim. O pior, o melhor e o caso médio sempre vão ser iguais. Vai ser uma equação só para os três, porque não tem o que fazer. Eu demorei para entender isso. Porque não tem o que fazer, não tem uma escolha ali, entendeu?
se são só whiles e fors e coisa, eu não tenho o que eu escolher. Eu só faço. Foda-se, não tenho o que fazer. Ele só executa. Agora, se tem ifs, ou estruturas mais complexas, se tem funções, até, assim, estruturas de escolha, majoritariamente, de condições, estruturas de condição. Escolha não, escolha é feio. Estruturas de condição, majoritariamente, são os que deixam o algoritmo mais complexo. Tá? Porque eu posso fazer um sistema que tem 1 milhão de funções, só que se ele não tem nenhum tipo de condição, ele só acontece e boa, ele sempre vai ter um tempo de resposta igual. Tá? Se não tem nenhum tipo de condição, é isso. Tá? Ah, mas o for é uma condição. Não, for é um loop. É um tipo de loop. Ele sim tem uma condição para o loop acontecer ou não. Mas ele não é um if, ele não é um switch case. Isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Ele não é um sim, não. Ele não é tipo um se sim, faça, se não sim, faz outra coisa, se não faz outra coisa. Não. Se sim, tá no loop, se não, tá fora. Foda-se. Entendeu? É isso. Tá, mas esses são tempos de resposta. Não são tão complexos assim. E sim, existem algoritmos que não são os melhores do mundo, mas que resolvem o problema decentemente e a gente não tem como chegar numa resposta. Existem algoritmos que sim, chegam na resposta, são provados matematicamente que chegam na resposta, mas chegam num tempo muito gigantesco e é praticamente impossível de ver eles sendo completados, né? Existem algoritmos até que demoram séculos para serem feitos, que comprovadamente funcionam por meio de cálculos de hipótese matemática, né? Mas é impossível fazer eles rodarem. Tipo, ia ter que ter uma coordenação muito grande de gente para aquele troço não ser desligado nunca e tal. E atravessar gerações aquele código e ainda ia estar executando, sabe? E é complexo, isso é complexo. Meu tataraneto, talvez, fosse ver um desses códigos ser completado. Mas enfim, existem códigos que funcionam, a gente usa, mas que não são as melhores respostas ainda. Existem respostas provavelmente melhores. Já encontramos alguns algoritmos que são os melhores, ponto. Eu sabia de um, agora eu não tenho certeza, se o Quicksort ele é o melhor. Tá? Ele é um dos melhores. Eu não sei se não tem possibilidade de achar alguma coisa melhor que isso. Só que ele é o melhor porque no caso médio ele é o que responde mais rápido. Então, tipo, dos que tem ele é o melhor. Ah, tem, mas ele é o melhor. Tá ligado? É isso. E, assim, os conceitos iniciais são esses, tá ligado? Até podemos passar aqui... um problema computacional é um caso particular, né? Esses casos são instâncias de um problema. Dados específicos montam instâncias diferentes. Eu posso ter um problema X grandão e pegar uma parte dele, uma fração, uma instância desse problema e fazer um menor, simplesmente. Algoritmos resolvem problemas, resolvem sistemas. Dados são abstratos. Sim, uma coisa que é importante falar. Um sistema é bem feito e é uma árvore de ordenação, é uma árvore de dados, se todo dado que eu jogo lá dentro vira abstrato e tá lá. Não é que nem uma lista, às vezes que eu preciso ter de um tipo só. Não é isso. Não. Se eu pego qualquer tipo de dado, qualquer tipo de coisa, eu posso botar na mesma árvore uma string, um inteiro e, sei lá, uma instância da classe carro.
Tá lá. Tá ligado? Mas é que nem antes, a gente queria medir sempre o tempo computacional. O espaço não é tanto problema para nós. Pelo menos aqui nessa matéria, nesse momento, nesse período de tempo. Sim, problemas que podem ser... alguns problemas podem ser comprovados matematicamente, eles podem ser resolvidos matematicamente no braço. Só que é impossível fazer um sistema para eles. Tipo o do caixeiro viajante. Assim, dá para fazer um sistema que chegue o mais perto possível da resposta certa. Ou chegue num resultado razoável. Mas é impossível achar o melhor caminho. Dado X mais, sei lá, dado N mais 5 cidades, uma coisa assim. O tempo computacional, ele mede tempo para executar cada passo na natureza, que é para que ele serve, e o tamanho dos dados que ele está medindo, certo? Então, um problema, por exemplo, que demore 1 segundo para responder, é razoável quando ele tem tipo 5 milhões de dados, de instâncias de dados ali dentro, tá ligado? E sim, quando você vai fazer comparação tem que ser no mesmo computador. O tempo de um computador particular meio que foda-se, assim, que não importa, ele tem um hardware diferente. Daí aqui ele fala sobre eficiência de algoritmo, tudo. Sim. É importante dizer que o logaritmo aqui tá na base 2 sempre. Ele não vai aparecer, mas ele tá sempre na base 2, porque a gente trabalha com um sistema binário. Por isso que ele tá na base 2 toda a vida. E, outra coisa. Ordens de grandeza, tá? 1 é instantâneo, N é muito bom, e aí a gente tem log de N, que é menor que N ainda. Caralho, se tu chegar no algoritmo que faz log de N, parabéns. Tem N ao quadrado, que é exponencial, tem N ao cubo, que é exponencial, tem N log de N, que é logaritmo, mas é muito grande pra caralho. Tem N na quarta potência, na quinta, tem 2 na N, que é pior ainda. E assim vai. E alguns, às vezes com 60 instâncias, levam séculos para ser respondido. Por exemplo, N na 5, com 60 instâncias, leva 10 na 13, séculos. É impossível ver. Sim, o caso médio. Tipo de um for. Ele normalmente vai ser metade do troço. Tá? Vai ser N dividido por 2 mais 1. Certo? Ou mais 2. Depende, mais ou menos. E piores casos sempre são correr tudo. Todos os dados que ele te dá. E sim, é interessante notar que alguns algoritmos, apesar de, por exemplo, ter uma complexidade n ao quadrado até um número x, são mais interessantes de usar do que um que tem complexidade n, tá? Porque tem um tamanho que não importa muito qual que tu usa, eles vão responder igualmente rápido. Às vezes o que é n ao quadrado vai responder até mais rápido. Só que, dado um valor y para frente, as coisas mudam de figura, né? Mas é assim, é bem isso, tá? Algumas definições e tudo isso que foi colocado. Vai ser um semestre longo, definitivamente.